Paridas 1000 vezes, eu ainda não nasci. Manu Monteiro é essa literatura preta feminina do Agreste, Caruaru. É mais uma escritora potente na websérie Escritoras Negras de Pernambuco, que vem pelo Funcultura. Assiste, compartilha, acompanha todos os episódios dessa websérie potente e divulga. Vamos embora, se deliciar e fortalecer essa literatura do Estado, essa literatura preta, essa literatura de mulher. Me chamo Manu Monteiro, sou escritora, poeta, estudante de psicologia, multiartista e sapatão convicta. E digo sapatão e não lésbica porque esse foi a forma que eu me ressignifiquei no mundo, né? Quando eu era criança, e eu fui uma criança muito masculinizada, era assim que eu escutava dos professores, dos colegas. Tive muita dificuldade em terminar meus estudos, porque esse lugar também foi um lugar de muita violência, né? Então hoje eu me vejo como alguém que se diz que escreve, né? E tá nessa coisa da arte, é um lugar muito esquisito, mas é um esquisitismo muito bom, né? E aí eu sou também nascida na cidade de Caruaru, nunca morei em outra cidade. E é uma cidade maravilhosa, mas que também me violenta, né? Eu sempre fui uma criança preta, uma criança muito de trejeitos. E Caruaru, ela ainda não compreendeu que esses corpos, eles existem, né? E a gente vive tentando dizer que a gente sobrevive e está resistindo, né? Mas eles vivem dizendo que a gente precisa seguir uma norma. O meu processo criativo, ele se inicia quando eu observo e compreendo, a partir de leituras, né, de mulheres pretas, algo que eu não tive na educação básica, não tive na minha adolescência, e comecei a pesquisar através de um grupo de leitura que foi da Clandestina, que eu precisava fazer essa leitura até para a minha compreensão desse corpo. E eu comecei a compreender que, na verdade, o que eu sentia de culpa, né? Culpa de ter um cabelo crespo, tipo de não ser o feminino que a sociedade espera, culpa de gostar tanto de mulher, né? E é algo que vem tão de dentro. Na verdade, não era culpa, eram violências sofridas, né? Violências que ela também passam por mim, né? E às vezes eu reproduzo. E aí a compreensão de entender que a gente faz esse processo de racismo recreativo é algo que também nos violenta, né? Violenta a gente, porque é uma forma da gente se sentir acolhido nos espaços, né? Quando eu ria do meu cabelo, eu ria da minha pele, eu estava rindo de quem eu era, né? Mas era um riso que não era engraçado. Eu fui criada pela minha avó, ela faleceu em 2 anos, e nesse processo, como não tinha como ser diferente, né? Eu fui, não expulsa de casa, mas colocada para fora, né? Convidada a sair. E foi algo que me adoeceu muito, assim, me doeu muito, porque eu não tive o direito de velar o corpo da minha avó, porque eu não fui convidada por essa família, eu acabei descobrindo pela rede social. Então, imagina você ser criada por uma pessoa onde tem os seus afetos e pela sua condição sexual, né? Você ser dita, você não é bem vista aqui. Então, para as pessoas não acharem que a gente está te apoiando, não apareça. E essa sou eu venho resistindo na poesia. Hoje eu me transbordo em outros espaços de pintura também, né? Ainda me compreendendo. E é muito massa quando eu encontro pessoas pretas, pessoas de coletivos, que dizem assim, não, preta, tu é escritora, não, preta, tu é artista, né? Parece que a gente sempre tem esse lugar de usurpador, e como as pessoas estivessem mentindo para você. E eu venho recebendo isso, dizendo assim, será? Chegaram os sinos desgovernados, multidões de fios empanados, amarrados em dinossauros solitários, estrada nivelada sem nenhuma pedra, anêmica ou ferro, palha o coração, sapato ou cérebro. Os quadros de alvenaria embatizando os rígidos pregos vesgos,
Chegaram os gritos dos cachorros correndo atrás dos gatos no cio. O chão, feito de mármore de tão patucado, não me deixa caminhar em pé. Estilhaço, penitência, curvatura. Chegaram as frustradas gaiolas de aço, cinza febril, aprisionadas em asas que nunca partem, goram. Foices, azul encarnado, verde insosso. A morte dos parentes que amei e não pude me despedir. Honraria de desconhecidos embriagados, amizades contínuas. Papel em linhas desidratadas, rabiscos, úmidos, árvores inteiros. Ausência de culpa, o encontro da minha respiração acalentando coxas, tortas, irregulares, feto nascido, envelhecido, ósseo, longas noites. Chegou o monstro, o mito, depois o surto, a cólera. Panelas ensanguentadas de vida pairavam muito além das mentiras contaminadas. Infinitas repetições esotéricas, o medo. A planta crescida na calçada também secou, se despindo de cada espinho vaidoso. Recordações memoráveis de liberdade. Vitórias estropiadas, veio a peste, o voto, o mito. O apocalipse. Um monstro vestido de verde e amarelo, pregas, estilhaço, e mais um filme de Almodóvar pipocando no inferno. Chegou o fim do mundo, mãe, mas seu amor nunca chega. Hoje eu estou numa universidade, né, onde eu não sou bolsista nem cotista, mas assim foi a minha chegada, foram as primeiras coisas que me foram perguntadas. E eu sei que isso está referindo a esse corpo preto, né, que chega lá, esse corpo que não é esse padrão. A faculdade é um lugar também muito elitista, né, eu sou estudante de psicologia. E também venho fazendo algumas inquietações, porque lá a gente não vê essa literatura preta, essa praxe, né? Sendo que quando a gente vai trabalhar na saúde pública, esse é o povo que a gente vai atender, né? É a população preta. E aí eu venho fazendo esses questionamentos, né? E quando uma criança chegar, ou uma mulher chegar e estiver em estado de depressão, porque sofreu racismo pelo seu cabelo, como é que a gente vai identificar? E hoje eu percebo também que existe um outro olhar sobre isso, né? Entrando na faculdade, né, e fazendo muitas leituras e também fazendo um processo de cura, né, de terapia, eu fiz o corte com essa família total, né? Hoje eu não falo com minha família há 5 anos, né? Não falo com ninguém da minha família. Inclusive perdi recentemente a única pessoa que tinha esse link familiar, então era uma pessoa que representava uma família inteira, né? E esses lutos, essas doloridades assim, que as pessoas LGBTs passam, mas que não precisavam passar, né? E hoje a compreensão que eu tenho é que o amor é um privilégio, né? Às vezes nas relações que a gente está, nas relações que a gente encontra, né? Eu sou uma mulher casada também com uma mulher branca. A gente vê o quanto é difícil a compreensão desse corpo, que ele não está só para o servir, mas também para ser servida. E aí o boom no meu processo, enquanto me legitimar nesse lugar, foi quando eu fui convidada por Ayane Sobral, né, a partir de um grupo de literário aqui em Caruaru, clandestinas, a fazer uma homenagem a esse grupo, e nasceu o coletivo A Revista Clandestina, onde eu publiquei pela primeira vez com muitas amigas e com Clécia também, que hoje é uma escritora negra, que fala também desse lugar do desejo, né? E aí, meu primeiro conto publicado foi Eu Não Sou Mulher, né? Que é um conto que a gente vê o quanto ele atravessa outras leituras, quando eu acessei Bell Hooks, que até então eu não conhecia. E a importância de conhecer Clécia na minha escrita foi porque a gente, estudando a literatura, eu vi como eu falava sobre a dor do racismo cotidiano, das violências, da lesbofobia, mas eu não conseguia falar sobre o que eu desejo, né? Esse corpo desejante. Então, ver como a gente é numa lógica assim, do branco, da branquitude e do machismo, do patriarcado, né? Porque a vida toda a gente escutou os homens falando o que bem queria, né? Os fotos, filmes, que não nos representam. E a partir disso eu comecei a fazer outro trabalho comigo, que foi sobre falar do meu desejo. Porque além de ser atravessada pelo racismo, eu também sou atravessada por outras coisas sociais.
inclusive o amor, né? O amor que às vezes a gente se desconhece, mas o desejo não. E aí eu fiz essa poesia, que é Beijo Molhado. E ela diz assim: abrindo suas pernas eu beijo, atropelando minha língua, tuas bocas, salivo, lábios molhados, cospem a minha cara, eu continuo beijando. E aí eu participei também com a Odailta Alves, que tem sido uma pessoa que, nossa, foi uma das primeiras mulheres pretas, de fato, que chegou e me deu uma sacudida dizendo assim: Preta, olha, não é porque você não publica que você não é escritora. Isso foi uma chave de virada, né? Porque eu já publiquei também na revista Relique, que é uma revista hoje onde eu colaboro com ela, né? Em alguns eventos. E fazer essa compreensão que escritora ou poeta é quem escreve e faz as suas poesias, mas não necessariamente publica. E existe uma dificuldade muito grande, porque eu tenho algo de editais muito defasado. Vem também dessa educação básica que foi muito violenta, né? E aí hoje conto com os amigos, mas eu tenho uma dificuldade enorme de me inscrever em editais, né? Tenho uma dificuldade enorme, digamos, de fazer um currículo artístico. Então a gente vê a deficiência, né? E como precisam de grupos hoje ou de trabalhos voltados para que essas pessoas elas possam estar nos espaços, já que esses espaços sempre foram da heteronormatividade, da branquitude, do machismo, né? Da misoginia. E aí quando chega uma poesia sapatão, quando chega uma pessoa preta lá, é uma chave de virada, né? Hoje eu estou com um projeto muito bonito em relação à minha tia, que infelizmente ela faleceu de câncer, que é o Poesias para o Câncer, onde eu venho trabalhando com arte e a compreensão da necessidade de se falar, né? Para que as pessoas entendam que o câncer é uma doença, mas também um problema social, de um estigma social que a gente tem que parar de dizer aquela doença e começar a legitimar. Então eu sou Manu Monteiro, poeta, preta, sapatão, militante, faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, mas também só não falo desse lugar, né? Eu falo sobre tudo que me atravessa. A minha escrita tem pele preta, mas a minha vivência, assim como Carolina, ela fala sobre milhões de coisas, né? E a gente compreender que essa literatura ela não possa ser vista como alguém que escreve da negritude, né? Mas fala também de algo que é mundial, como a fome, a violência e os desejos. Eu queria falar da minha cidade, do Morro Bom Jesus, da Catedral, sobre a Feira da Sulanca, caldo de cana, boneco de barro, má digestão, cipó de boi, chapéu de palha, arrastão. Mas tudo que vejo é morte, não só a morte das matanças descritas no noticiário, o sensacionalismo, o corpo desfigurado, carro de mão, coalhada, queijo de manteiga, ralador de milho, tapioca e peão. Queria falar dos bonecos de barro, das mulheres curandeiras, do maior e melhor São João do mundo. Tudo fechado, cheio de descaso, fome. Pessoas perdendo suas casas, meninas, crianças engravidando, idosos tão velhos e ainda trabalhando. Tudo é romantizado. Leitos cheios, corpos no chão, salário atrasado, auxílio emergencial, leite escasso, tudo boicotado. Chifre de boi, gaiola vazia, xerém, corda e baião. Eu tentei falar um pouco de amor, escrever palavras de esperança, mas tudo está morto. Morte, morte, morte.